Bom, gente, então hoje a gente vai falar de como foi a produção do Cósmico. Pra quem não me conhece, eu sou o Caio Io. Eu trabalho com ilustração e quadrinhos, assim, já pra quase 15 anos já. Assim, acho que como todo mundo, quando eu comecei a desenhar, eu fiz isso porque eu curtia quadrinho, eu curtia animação, eu curtia games. E eu queria, de alguma forma, sabe, reproduzir aquilo que eu tava vendo quando eu era criança. E, de fato, assim, acho que quando eu comecei a desenhar, foi aquilo que me moveu. Hoje em dia eu entendo, assim, que na verdade era um interesse pelas narrativas, assim, nas mídias, né? Claro que, assim, quando é um jogo, tem um aspecto diferente interativo. Quando é um mangá, tem um outro aspecto diferente, assim, de leitura, de imersão, assim. Quando é anime, tem um outro aspecto mais dinâmico, assim, junto com música e tal. Cada mídia tem as suas particularidades, mas no fim, todas elas são um pouco usadas nas suas dinâmicas, né, pra contar histórias. E foi só muito tempo depois que eu vinha a entender, assim, que o que eu gostava mesmo, assim, era de alguma forma, era de trabalhar narrativa, seja nas minhas ilustrações, ou seja, nos projetos em que eu participo de game, de quadrinho, ou nos meus próprios projetos autorais, né. O que aconteceu foi que por muito tempo eu trabalhei no mercado editorial, no mercado publicitário, enfim, no mercado de games também, ainda trabalho, prestando serviços, né? E por muito tempo eu tinha uma impressão, assim, de que o que eu era mesmo era um ilustrador, um desenhista, que conseguia colocar no papel as ideias dos outros. Conseguia colocar no papel um briefing que era entregue, assim. E por muito tempo, eu falei pra mim mesmo, assim, eu não sei criar personagens, eu não sei criar histórias. E levei isso como minha verdade, assim, por um bom tempo, né? E teve um momento, nesse começo de carreira, principalmente, que eu tive meio que um burnout, porque eu tava trabalhando demais, assim, só executando briefings dos outros. E tinha uma outra camada que eu entendo hoje em dia, que eu acho que vai ser um link interessante pra falar do Cósmico. Tinham algumas outras camadas ali também, sabe? Que me resultaram naquele burnout. Eu acho que várias. Por exemplo, uma delas, por muito tempo, principalmente na área de publicidade, eu ouvi muito que o meu desenho era mangá demais. O seu desenho é muito mangá, tem como ele ser mais alguma outra coisa, né? E às vezes de outras pessoas eu via uma percepção que eu acho que era mais forte, assim, há 5, 10 anos atrás. Hoje em dia acho que não é tanto, mas era mais forte de ver o mangá como uma coisa muito amadora, às vezes, sabe? Não tão comercial, não tão amadurecida, não tão, assim, artisticamente desenvolvido, sabe? Tinha esse olhar, eu acho que meio preconceituoso, assim, né? Na época, tinha muito essa coisa de falar, por exemplo, da febre do mangá, febre do mangá, febre do mangá. Quando você se refere a uma linguagem assim, você tá querendo dizer também que, assim, se é uma febre, é porque vai passar, é porque é uma coisa momentânea, né? No fim, parece que tem esse sentido, assim, quando você se refere ao mangá desse jeito, né? E eu ouvia muito isso. E me criou, talvez, por um tempo, introjetou em mim, assim, essa impressão de que o meu desenho tinha que ser diferente. Eu tinha que pegar referências diferentes, eu tinha que fazer o meu desenho ser menos mangá. Junta isso com outras duas coisas. Uma o mangá se misturou de alguma forma pra mim, essa coisa desse aspecto, assim, de tipo, sabe, me sentir inseguro com o meu próprio desenho, de os outros, principalmente, sei lá, outros profissionais, outras pessoas de outras áreas, assim, né, tipo, da agência de publicidade e tal, ver o mangá como algo não interessante, assim, querer que você mude, né? Junta isso também com uma coisa, acho que, da minha própria sexualidade, assim, porque quando eu comecei a desenhar, isso é uma experiência que eu vejo relatada por muitas outras pessoas também. Quando eu comecei a desenhar, eu, às vezes, percebi alguns momentos difíceis, assim, em aula de desenho. Por exemplo, eu desenhava um carinha totalmente, assim, sabe, inspirado em coisas que eram muito importantes pra mim, principalmente, por exemplo, mangá shoujo. Aí eu desenhava e muitas vezes eu via alguém, às vezes até tipo uma figura meio tipo professora, assim, falar: mas é um menino ou é uma menina? Então já vinha uma coisa assim, tipo, meio questionando, assim, sabe? Ali naquela pergunta questionava várias coisas, parecia que não tava questionando só o desenho, né? E aquilo ia me colocando, assim, num lugar meio oprimido mesmo, assim, meio, tipo, auto-reprimido, sabe? De, não, o homem tem que desenhar assim, ó, e aí corrige, né? Então aquilo cria uma outra camada, sabe?
cria uma outra camada, assim, de insegurança, né? E uma terceira camada, assim, de insegurança nesse sentido, assim, de histórias, né? Que aí tem mais a ver com o cósmico, que é a escolha da linguagem. A forma como eu escolhi contar a história, né? Num determinado momento, depois desse meu burnout que eu tava relatando, que eu tava contando, eu percebi, assim, que, o que eu quero desenhar, de fato, são coisas que me completam, que me dão um sentido, assim, de realização, sabe? E eu percebi que naquele momento eu tava desenhando o que os outros queriam ver. Então eu tava desenhando mais pra agência de publicidade, eu tava desenhando, sabe, coisas que não tinham a ver comigo, assim. E aí foi muito importante pra mim naquele momento me reconectar com coisas importantes, assim. Por exemplo, realmente as minhas influências mais fortes. Aí eu fui lá pra trás, assim. Por exemplo, sabe, pros mangás shoujo, assim, que eu adorava, assim, quando eu era criança, adolescente. Não era só shoujo que eu lia, mas acho que ali tinha um aspecto muito forte, né? Por exemplo, todo mundo fala muito de Sakura Card Captors e eu acho que é real, assim. Pra mim foi uma coisa muito forte ver dois personagens ali que, claro, assim, tem discussões sobre, tipo, mas é um relacionamento que tá escancarado ali na narrativa, ou ele tá meio nas entrelinhas por uma questão ali das autoras quererem colocar, sabe, um pouco menos na cara, né? Mas você tem lá um Toyo e um Yukito que pra um monte de amigo artista LGBT que eu tenho, foram uma coisa importante, assim, tipo, de você ter validação vendo aquilo. De repente você tem validação ali como uma pessoa crescendo, se entendendo, você tem validação vendo algo com o qual você se identifica ali na mídia que você tá consumindo, seja, de novo, quadrinho, jogo, anime. Esse tipo de coisa é muito importante, assim, é um elemento muito validador, né? E é pra esse tipo de coisa que eu fui atrás quando eu tava nesse momento, assim, sabe? De querendo me reconectar com as coisas que realmente eram importantes pra mim no desenho. E eu fui atrás também de tentar formalizar um pouco melhor um conhecimento sobre estrutura narrativa, pra eu conseguir colocar pra fora as histórias e as coisas que eu queria escrever. E foi aí que eu fui atrás, assim, de alguns conteúdos sobre estrutura narrativa, sobre linguagem de quadrinhos, né, pra me aprofundar um pouco mais em algo que eu já sabia muito fazer e já fazia desde criança, assim, né, que é, tipo, desenhar as nossas histórias, criar os nossos personagens. E aí eu comecei a brincar com quadrinhos. Foi ali que eu comecei já, assim, há uns 10 anos atrás mesmo, mais de 10 anos atrás, que eu comecei a fazer meus primeiros quadrinhos real, assim, pensando naquilo de uma forma mais profissional, sabe? Não aqueles quadrinhos que a gente faz quando era criança. Quadrinho que eu tinha uma vontade, assim, de não, eu quero fazer pra finalizar, pra fazer um zine, pra publicar como indie, pra colocar na internet. E ali eu comecei, de fato, a fazer meus projetos. Os meus primeiros projetos foram indies, eu finalizava eles e rodava eles por conta, me auto-publiquei, e foi uma super experiência, assim, eu fui aos poucos aprendendo, né, com literalmente, assim, tentativa e erro, eu fui aprendendo a linguagem dos quadrinhos, né. E aí, no meio da pandemia, que pra todo mundo foi uma situação, assim, né, extrema, assim, de dificuldades de saúde emocional, né, de saúde mental, quando eu senti que eu tava, tipo, começando a ter meio que um outro burnout, como aquele que eu tive, como aquele que eu descrevi, aí eu parei e falei, eu acho que eu quero fazer uma coisa que eu, sabe, há muito tempo, na verdade, quero fazer, que é fazer uma história de um romance gay, como pra mim foram muito importantes, assim, algumas histórias, assim, que eu li quando eu era adolescente e tal, meio que me descobrindo, me entendendo, né, e eu quero fazer ela numa linguagem super, assim, slice of life, calminha, super, sabe, aconchegante, uma história que é pra ser um abraço, assim, que é pra ser aconchegante mesmo, porque acho que era o momento também da pandemia, eu meio que senti essa necessidade, assim, porque também eu tinha recebido feedback pra alguns dos outros quadrinhos indie que eu tinha feito, eu já tinha recebido feedback, assim, que não Acontece muita coisa, precisa acontecer mais coisa, precisa ser mais dinâmico, precisa ter mais conflito. Então essa também era uma outra insegurança que eu tinha, acho que era a terceira insegurança do que eu tava comentando, era, será que eu posso contar uma história que, assim, não tem, assim, ninguém é transportado pra um mundo mágico, não tem, sabe, ninguém tem superpoderes, não tem uma superação no sentido de uma ação muito explosiva, não tem nada muito fantástico, não tem nada muito, sabe, será que eu consigo escrever uma história sobre o dia a dia, como vários autores que eu adoro, assim, né, história super do cotidiano, colocando alguns elementos mais poéticos, assim, alguns elementos mais, né,
introspectivos. E daí nasceu o Cósmico. Daí nasceu uma história, assim, que eu comecei a fazer muito por conta de querer chegar num lugar, assim, de poder realizar um projeto, fazer um projeto que por muito tempo, pra mim, tinha elementos que me deixavam inseguros, assim, né? De ser uma coisa que eu tô assumindo, que é mangá. Não tô, né, me ficando inseguro com, tipo, será que tá mangá demais? Não, no caso, se tá mangá demais, legal, que ótimo, né? De ser uma história de boys love, de ser uma história, né, de um romance entre dois caras, e de ter uma narrativa de slice of life, assim. Então eu quis fazer tudo que eu sempre quis fazer, assim. Foi um projeto autoral que ele nasceu, muito fortemente, ele nasceu de uma vontade, de uma necessidade de autoexpressão. O Cósmico, ele conta a história do Marco e do Theo. São dois personagens bem diferentes. E a história é justamente sobre como eles se conhecem, como eles percebem que se completam e se apaixonam. O Marco, ele é um barista. Na verdade, ele quer ser um barista, né? Ele trabalha no momento, assim, tipo, num café meio lanchonete de posto de gasolina, assim, sabe? E ele tem um sonho, assim, de trabalhar como barista num café mais legal. Um dia, à noite, ele conhece o Theo, o que vai num dia à noite por uma razão que você vai descobrir ao longo da história, ele vai estudar nesse café, né, no meio da noite. E aí, aos poucos, o Marco vai descobrindo, assim, que ele é meio que um menino gênio, ele estuda astrofísica e já tá fazendo PhD, assim, com 20 anos, né? Então, no fim, como vocês falaram no chat, é meio verdade mesmo. No fim, tem um personagem que tem quase um superpoder, assim, que é o Theo. Ele é meio gêniozinho, assim, e a história vai ser um pouco sobre essa distinção, assim, sobre eles dois um pouco se descobrindo, um pouco se conhecendo, mas um pouco percebendo também algumas distinções, assim, o Theo é muito introspectivo, ele vive no mundo da lua, assim, sabe, justamente pelo tema das coisas que ele gosta de estudar e tal. Ele tem dificuldade de socializar, ele tem dificuldade de falar em público, e o Marco é mais extrovertido, o Marco é mais social, né, e é engraçado isso, assim, porque as pessoas me perguntam, assim, é meio biográfico? Não é biográfico, mas tem elementos, sabe, tipo, meus, do meu namorado, de coisas, assim, que eu vi, e no fim tem aspectos meus nos dois personagens, assim. Eu acho que o legal também é isso, sabe? A gente vê que a gente desmonta, assim, muito, né? O que a gente é e reconstrói aquilo numa história, assim. Todo personagem é um pouco a gente. Todo personagem que a gente cria, né? É um pouco a gente. E é interessante pensar nisso, assim. Tem algum aspecto que a gente tá projetando. E aí, assim, mesmo que a gente esteja escrevendo uma história, assim, que você tem um vilão, mas tem algum elemento que você constrói de algo da sua vivência pra conseguir transformar aquele personagem em algo um pouco mais bidimensional, um pouco mais complexo, sabe? E eu acho sempre interessante isso, assim, ver de novo a história, olhar de novo a história depois de ter escrito, é muito interessante de perceber essas coisas, assim. E é muito interessante também de perceber a percepção e a interpretação que vem do público, assim. Então, eu ouvi de muita gente várias coisas que, assim, eu não tinha pensado até então, mas tanto coisas na história que para algumas pessoas são elementos de validação, são elementos de reconhecimento, assim, e de alguma forma aquilo ser importante pra elas, como eu falei, quando eu era pequeno, assim, e li em algumas histórias, coisas que me validaram, coisas que me ajudaram, sabe? E pessoas que falam, assim, simplesmente, não, o Cósmico me ajudou num dia ruim, assim, ele foi uma coisa positiva, ele tem uma mensagem que é um pouco mais, assim, aconchegante, carinhosa, assim, sobre, tipo, sabe, expectativas de futuro e, tipo, o que a gente busca, né? Enfim, eu fico muito feliz, assim, com a repercussão do Cósmico, eu acho que tá começando, né? Faz agora, no momento de gravação desse vídeo aqui, faz 1 mês e 2 meses, quase 2 meses da publicação do Cósmico, né? Ele já tem uma repercussão legal. No evento de lançamento, que foi a CCXP 2023, ele figurou entre os top 10 da JBC, de venda no evento, assim, então foi um negócio pra mim muito impressionante, assim, fiquei muito feliz. E agora ele tá à venda, como eu falei, né? Ele tá à venda por aí, nos lugares em que vocês encontram o mangá, tá distribuído por aí, tá à venda na internet também. E o interessante pra mim, assim, é ter esse exercício de poder completar a história, na verdade, só no ato da leitura, assim. No fim, eu acho que o que a gente faz como artista, inclusive quem só faz ilustrações, assim, acho que não é uma exclusividade de quem faz quadrinho, quem conta histórias com quadrinho, animação, games e tal. Toda vez que a gente desenha alguma coisa, que a gente conta uma história, que seja, como eu falei, numa ilustração só, você faz um exercício de jogar pro mundo alguma coisa que vai ser completada 100%, né? No ato do observador, né?
Isso, tem muita gente que estuda isso, inclusive, assim, na teoria da arte e tal, né? É onde que o processo artístico termina, né? E ele termina um tanto, assim, na interpretação nos olhos do observador, né? E esse exercício tem sido muito legal, assim, de ver essa interpretação das pessoas, né? Tu teve algum lugar ou temporalidade em mente quando tava escrito? Eu notei alguns aspectos de brasilidade e outros estrangeirismos misturados. Que legal você ter notado isso. É bem o objetivo, assim. Eu queria que tivesse um quê de universal, assim, sabe? Tipo, poxa, essa história pode acontecer em qualquer lugar, porque até eu tenho vontade de publicar ela fora do Brasil. Ela, no primeiro momento em que ela começou a ser lida, começou a ser conhecida ali nas plataformas de Webtoon, ela estava em inglês, ela foi muito lida e muito absorvida pelo público falante de inglês, quer dizer, o público de fora do Brasil, né? Então eu tenho alguns elementos que eu tento colocar que são mais universais, assim, que, né, às vezes pra mim parece um pouco fora do Brasil, mas às vezes tem alguns outros elementos que são bem carinha de Brasil, assim, né? E que eu acho que podem ser interessantes também pra quem é de fora, porque você tem ali, às vezes, uma vizinhança, uma rua, um jeito como as coisas são, que é bem a nossa carinha de Brasil, assim. E acho que isso cria uma complexidade legal, assim, sabe? Porque muitas vezes eu vejo que a gente, na hora de escrever uma história, a gente vai atrás de alguns recursos que, na verdade, são reproduções de algo que a gente gosta, né? E eu acho que é interessante também. Mas é interessante buscar também alguma particularidade da nossa vivência, assim, às vezes. Buscar uma coisa que, assim, poxa, é uma história que tem algum elemento que é particular, que é, sabe, de você, da sua história, ou da sua vizinhança, ou de algo que você conhece. Porque aí a história se transforma em algo mais peculiar, né? Tem uma coisa que eu acho interessante no Cósmico, que eu vejo as pessoas falarem, que é sobre ele ser, nas ambientações dele, né, nos cenários dele, muitas vezes esses cenários estarem meio vazios, assim, muitas vezes não ter muita gente andando no background e tal. Isso foi interessante porque não foi tão proposital, assim, e eu já ouvi de muita gente essa interpretação, assim, sobre a história às vezes parecer que tá acontecendo em alguns momentos, não que ela esteja acontecendo dentro da cabeça deles, mas é mais como eles se sentem, sabe? Tipo, parece que eles estão andando num mundo em que não tem mais ninguém, assim, eles estão sozinhos, assim. Eu vejo umas influências ali, sabe? Tipo, parece às vezes um pouco Evangelion, assim, pra mim, que é, sabe, eles andando numa cidade vazia, assim. Mas ao mesmo tempo tem um quê meio simbólico também, acho, né? E é legal notar essas coisas. É o tipo de coisa, como eu falei, que a gente só percebe através do espelho do público, assim, né? O espelho do leitor, né? É super simbólico, mas é incontestavelmente dois caras que se apaixonam. Exatamente. Independente da questão sobrenatural do rolê, da história de Evangelion, em 2000 foi a primeira vez que me caiu a ficha que meninos podem gostar assim de meninos. Exatamente, sabe? Eu queria muito escrever uma história que pudesse continuar gerando, de alguma forma, o mesmo tipo de reação que foi pra mim assistir esses animes, assim, ler esses mangás e outras histórias em outras mídias também. Porque eu acho que é um tipo de coisa muito importante. Eu acho que hoje em dia a gente tem uma normalização maior, a gente tem uma representatividade maior, assim, em todas as mídias, assim, sabe, de histórias LGBT, mas todo o esforço é importante, assim, eu queria muito poder colocar, claro que, assim, o Cósmico, ele tá dentro de um lugar, de um subgênero, assim, que pode ter alguns clichês, pode ter alguns arquétipos, assim, e eu quero que tenha mesmo, porque eu quero que outras pessoas se identifiquem e que gostem também da história a partir desses aspectos, né, mas também é uma história que ela tem um pouco da minha vivência, assim, ela tem coisas ali que eu identifico, assim, que vem de alguns lugares da minha vivência, sabe? Então, é muito gostoso poder produzir algo assim e ver isso caminhar adiante, assim, chegar nas pessoas. E eu tenho recebido muitas mensagens muito legais, assim, sobre vários tipos de validação que, de alguma forma, o Cósmico trouxe pra elas, sabe? E ouvir esse tipo de coisa é muito mágico, assim. É pra isso que a gente quer escrever histórias, sabe? Quer contar histórias. Falando em casal, o Tena Yanti de Shoujo Kakumei Utena. O Tena também é muito forte nesse aspecto, assim, né? E acho que ele vai além, assim, ele fala muito de revolução, empoderamento mesmo, né? Bom, o Cósmico em si, ele é um projeto que começou no Webtoon.
ele começou, na verdade, sendo produzido para uma linguagem de web, né? As pessoas, inclusive, às vezes me perguntam assim, mas o que é Webtoon? O que é Webcomic? O Webtoon, resumindo, é uma linguagem específica de webcomic. Começou principalmente na Coreia e criou toda uma característica própria, né? Normalmente a gente vê os Webtoons em plataformas específicas, mais voltadas especificamente para essa linguagem, né? Hoje em dia, acho que principalmente o próprio Webtoon, né? Que é uma das plataformas originais, assim, mais antigas. Mas você tem plataformas também como Tapas, por exemplo, que trabalha mais ou menos em cima da mesma linguagem, apesar de poder ser até mais versátil, né? Mas o Webtoon, normalmente, é um quadrinho que ele é produzido... Como uma tripa, né? Tipo, uma tripa não sei se é o melhor termo, né? É um quadrinho que é produzido como uma tirinha, né? Que é um canvas infinito, você pode fazer com que ele tenha o tamanho que você quiser. E você organiza os painéis de uma forma mais verticalizada. Tem características semelhantes com o quadrinho impresso, quadrinho tradicional, né? Mas tem também algumas particularidades. Enfim, o Cósmico eu comecei fazendo ele para publicar nessas plataformas. Eu tive uma recepção muito legal, inclusive de uma própria das plataformas, que é o Tapas, que entrou em contato, elogiando, querendo me colocar num dos projetos de incentivo que ele tem, né? Que é uma das primeiras, os primeiros degraus, assim, de uma escadaria de possível apoio que a plataforma pode te dar, né? Continuei produzindo, mas o salto realmente do projeto veio quando a JBC, que é uma das maiores editoras de mangá do Brasil, acho que é a primeira que de fato teve relevância, assim, e de fato foi a editora aonde eu percebo que eu nasci um pouco como autor, sabe? No sentido de que foi lendo, tipo, Sakura Card Captors, assim, que realmente eu percebi que, poxa, eu quero fazer isso aqui, eu quero reproduzir, trabalhar com isso aqui, sabe? E fechar esse ciclo é muito surreal pra mim, assim, ver o Cósmico saindo pela JBC é muito surreal. A JBC entrou em contato, eu apresentei o Cósmico, eles gostaram, eu produzi ele durante o ano de 2023, incluindo, assim, boa parte da produção sendo feita diretamente pensando no formato impresso, né? Precisou só ser adaptado, um pouco lapidado, mas boa parte do Cósmico já estava pronto como Webtoon. Então aí você tem uma preocupação de adaptação de linguagem, né? Porque ele sai do Webtoon e vem pro quadrinho impresso, em que a gente tem que adaptar um pouco a linguagem. Eu vou mostrar um pouco do Cósmico aqui para vocês. Esse aqui que vocês estão vendo é na verdade um teaser que eu montei usando um pouco dos painéis que ainda era muito nessa época trazido já do Webtoon, né? Então teve um redesign, uma reorganização para depois ir para a versão impressa, né? Mas a história foi concluída e pensada para ser fechada num volume só, né? Claro que assim tem possíveis aberturas para futuramente de repente pensar numa continuação, pensar em um spin-off de repente, né? Mas a ideia principal é assim, que o intuito foi fechar o Cósmico como um mangá one shot. O cabelo do Theo é o seu cabelo? Já me perguntaram isso também. Não era muito intencional, assim. Eu acho que ficou muito parecido, mas não era muito intencional. Eu acho o cabelo dele, às vezes, mais estiloso, assim. Mais estiloso. E tem essa coisa de ele ser, né, tipo, branco, assim, então, que eu não sei porquê, saiu assim. Tem coisas simbólicas que às vezes a gente vai desconstruindo aos poucos, assim, percebendo aos poucos, né? Qual tu sente que foram as partes da história e do processo que vieram mais naturalmente pra ti e quais tu sentiu que teve mais dificuldade pra superar? Eu não sei, eu acho que pra mim, assim, as partes mais difíceis, acho que são as partes que envolvem um pouquinho mais de conflito, assim, que envolvem um pouco mais de... Assim, eu sempre falo que eu não sei se eu sou o desenhista ideal pra uma história de muita ação. Eu acho que meu desenho, ele tem alguns pontos fortes, mas nenhum deles é o desenho de ação, assim, o desenho de, tipo, algo muito, sabe, de linguagem tanto de câmera quanto de movimento, assim, de muita ação. Então tem alguns momentos assim que eu percebi alguma dificuldade um pouco maior, mas mais numa questão de narrativa visual, assim, não em questão de contar a história, em questão de tipo, poxa, qual é o tipo de câmera que é melhor favorecer aqui pra esse momento e tal, quando necessitava de algo mais dinâmico, porque no geral eu percebo que a minha narrativa, não só em quadrinho, não só
fazendo narrativa de quadrinhos, em ilustração em geral. A minha narrativa, ela é mais calminha, assim, as minhas escolhas de câmera são normalmente de recortes um pouco mais de silhuetas mais gráficas, e menos, às vezes, de, sabe, ângulos de câmera mais ousados e de movimento, de perspectiva mais exagerada, mais ousada, assim. Então, eu acho que a história, ela naturalmente, ela favorece para, acho que, meu tipo de narrativa, assim, mas ao mesmo tempo eu acho que tem algumas coisas, assim, que eu tentei que fossem um pouco diferentes. Eu acho que eu exploro muito algumas questões simbólicas em outras soluções gráficas, assim, de cor, de soluções de enquadramento, né, que são interessantes. Tem alguns detalhes que foram emprestados dos assistentes que me ajudaram, assim, porque não tem como dizer que sempre nesse processo, e foi o primeiro processo em que, por conta do prazo de produção, eu tive assistentes, me senti num mangaka, assim, tendo assistentes para me ajudar. Eles ajudaram no processo de finalização, colorização, e os assistentes são o Larry e a Polly. E eu percebo que eles introduziram algumas coisas, eles emprestaram algumas coisas que acabaram saindo um pouco diferentes por causa deles também, sabe? Algumas soluções de cor, algumas coisinhas ali. E outras eu percebo que saíram por diversas questões, assim, inclusive por, muitas vezes, soluções interessantes que aparecem pela dinâmica de prazo também, né? Eu acho que isso acontece muito, assim. Às vezes a gente tem que encontrar uma solução legal que seja eficiente para que seja produzida dentro do prazo que a gente tem também, sabe? Então acho que tem esse exercício, né? E no fim acho que é isso, assim, o Cósmico também pra mim eu acho que eu gosto muito de poder contar uma história, assim, que tem alguns desses aspectos que eu falei, assim, que são aspectos de superação até pra mim como autor, né? E que de alguma forma possa contar uma história que pra outras pessoas seja de alguma forma validação, seja de alguma forma um aconchego, um conforto, né? E eu fico muito feliz vendo já o feedback que já tá rolando de que isso acontece, assim, e espero que, assim, continue alcançando mais pessoas. O Cósmico tá à venda por aí, então procurem ele em livrarias, pela internet, ele também tá à venda. Pode finalizar com uma dica pros leitores e pros autores. Eu acho que o mais importante, assim, e a gente vai fazer um vídeo, inclusive, especificamente sobre viabilização de projetos autorais, que vai ser o próximo vídeo postado aqui no YouTube. Eu acho que o principal é a gente tentar ir construindo histórias aos poucos, devagar. Eu acho que essa é sempre uma dica importante, assim. Eu sei que a gente, quando começa, a gente já tem uma empolgação com uma ideia, assim, pô, eu tenho uma história que ela vai ser uma super saga, ela vai ter 800 páginas, ela é enorme. Eu sei que a gente começa, assim, muito com esse tipo de empolgação, mas às vezes, muito angustiante ter um projeto que ele vai levar anos pra ficar pronto, ele é muito complexo. Eu acho que o ideal é a gente ir pegando jeito aos poucos, assim. Então, de repente, começar com projetos menores, pra pegar jeito mesmo na narrativa sequencial, na linguagem que você tá querendo explorar e tentar colocar um pouco da sua própria vivência, muito como a gente falou hoje aqui, né? Tentar falar um pouco sobre assuntos que, assim, você sinta que você quer falar, que você tem algo particular pra falar, pra colocar pro mundo, sabe? Eu acho que todo mundo tem alguma coisa pra falar, todo mundo tem uma mensagem pra transmitir, tem uma vivência pra compartilhar. O legal é a gente encontrar isso. E pra encontrar, acho que às vezes vai de experimentar, sabe? Tentar um pouco. Poxa, primeiro eu vou tentar fazer uma história assim, depois uma história daquele outro jeito. E aos poucos a gente vai pegando o jeito. Hoje em dia eu tenho muita vontade, assim, não sei, de repente fazer uma continuação, de fazer um prequel, de fazer um spin-off do Cósmico, mas eu tenho vontade tanto de continuar mais ou menos no gênero, contar outras histórias mais ou menos no gênero, quanto também de explorar outras coisas, sabe? Eu acho que aí as minhas vontades, assim, como artista, como autor, né? Muito bem, gente, muito obrigado. Valeu demais todo mundo. Fico sempre feliz, assim, de poder compartilhar um mínimo que seja, assim, um pouco da minha vivência, falar um pouco das coisas que eu tô fazendo. E agora a gente tá aqui também fazendo esses vídeos pro YouTube e pretendo fazer mais, alimentar mais aqui o canal. E espero vocês também nas lives. Fica o convite, tá bom? Gente, muito obrigado. Valeu demais. Beijão.